Fala, clube! Seja bem-vindo ao Desbrava Help, compartilhando conhecimento para desbravadores. Eu sou William Souza e esse é o capítulo de número 3. Vamos falar de uma função que ele acha que manda, mas não manda. A pessoa que escolhe só coloca ele para preencher o cargo. Ele, o nosso querido diretor associado. O diretor associado, ele é importantíssimo para o clube. Ele tem uma função diferente do diretor. Mas calma aí, porque vamos falar de tudo neste capítulo. Então, eu vou preparar o material. Você pegue sua água, seu caderno, sua caneta, porque depois do break retornaremos e falaremos mais do diretor associado. Maranata! Fala, clube! Seja bem-vindo ao terceiro capítulo do Desbrava Help, compartilhando conhecimento para desbravadores. Eu sou William Souza, líder desbravador, e neste capítulo vamos falar de uma função que tem uma importância muito grande dentro da estrutura organizacional do Clube dos Desbravadores. Ele é o braço direito e o braço esquerdo do diretor, é o diretor associado. Tem muita gente, muitos líderes que são votados pela comissão da igreja para ser diretor associado. Um ponto importante, as únicas duas funções que são eleitas pela comissão da igreja é o diretor associado e o diretor. Mas muitas pessoas que são escolhidas para essa função não têm ideia da importância e da relevância que essa função tem dentro do clube. Então eles ficam perdidos, não sabem o que fazer e muitas vezes acabam desistindo do ministério, porque não tem noção. Acha que é só substituir o diretor em algumas situações ou em algumas ausências. Muito pelo contrário. O diretor associado, ele é importantíssimo para o bom funcionamento do clube de desbravadores. Mas, antes da gente falar nisso, que a gente vai falar isso no segundo bloco, eu quero fazer um agradecimento. Em outubro, nós lançamos aqui o Desbrava Help. Eu criei um perfil lá no Instagram, fiz algumas postagens e compartilhei os 2 primeiros capítulos, que foram protótipos, para algumas pessoas, alguns líderes do Brasil todo. E foi um feedback muito legal. Muita gente deu palpite, muita gente opinou, muita gente pegou o conhecimento e levou para o seu clube, e foi uma grande bênção. E isso me deu energia, me deu ânimo para continuar com o projeto. Então, por isso que a gente está aqui falando do terceiro capítulo, e já tem pelo menos mais uns 6 ou 7 capítulos no forno para serem publicados aí no nosso perfil no Spotify. Mas foi uma grande bênção, fiquei muito feliz. Tivemos, ainda é pequenininho, mas muitas visualizações, muitas impressões no Spotify. Então, assim, isso é um sinal que nós devemos seguir em frente. Para essa temporada, nós vamos falar das principais funções conforme o manual administrativo. Então aqui nós estamos falando de diretor associado, eu vou falar do próximo capítulo de secretário, de conselheiro, de instrutor e principalmente de capelão. E para a segunda temporada, aí sim, nós vamos entrar em conhecimento, aí vamos falar de especialidade, vamos falar de técnicas e metodologias de ensino, vamos fazer entrevistas, aí que o nosso podcast ele vai decolar. Mas até lá tem muita coisa, tem conteúdo bom para gravar para vocês. Mas, e por que eu demorei tanto tempo, né, para poder gravar esse capítulo? Hoje é dia 11/1 e os outros 2 primeiros capítulos foram lá no mês de outubro. Bom, além de líder de desbravadores, né, eu também sou pai, sou esposo, então final do ano, né, a gente estava correndo com as coisas particulares e no clube
tinha muita atividade acumulada, né, devido ao Campuri que nós tivemos em julho do ano passado, que foi o Campuri da União Central Brasileira. Então, basicamente, passamos o primeiro semestre todinho de 2023 trabalhando visando o Campuri, né? Desde a parte organizacional, provas, reunião com os pais, bom, tudo isso que vocês estão acostumados a fazer para o pré-Campuri. E aí, as classes, as especialidades acabaram acumulando aí para o segundo semestre. Então, tivemos que fazer uma força-tarefa, né? E especificamente em outubro, né, nós tivemos o aniversário do clube, né, acho que de 54 anos. Tivemos também, uma semana antes, o Dia Mundial dos Bravadores, preparativos para acampamento. Então, assim, eu não estava conseguindo tempo para poder sentar, montar o roteiro e gravar esse podcast. Então, passado tudo isso, né, inclusive eu mudei de clube, mas eu vou contar isso num próximo episódio. A experiência que eu tô tendo de estar num clube totalmente novo, do zero, e eu vou compartilhar o passo a passo aí, né, de como tá sendo essa evolução e trazer a minha experiência. Mas isso aí vai ser numa temporada. Mas até lá, muita coisa vai fazer. Então, agora, né, nesse ano de 2024, terei condições de focar mais aqui no podcast, gravar os episódios que faltam e seguir em frente e trazer bom conteúdo. Beleza? Então, eu vou parando por aqui, vou tomar uma água e assim que voltar, nós falaremos dessa importante função que é o diretor associado, beleza? Então, Maranata! Estamos de volta para falar do tema principal deste episódio, que é a respeito do diretor associado. Bom, quais são as principais características dessa pessoa que vai assumir essa função? Eu vou te recomendar ouvir o primeiro bloco do capítulo número 2 do Desbrava Help, que fala a respeito de diretor. Né? Lá eu dou o detalhe, né, as principais características do diretor, mas eu vou trazer de forma bem resumida aqui, né, que na verdade são 4 características ao meu modo de ver. Primeiro oração e joelho no chão. Aquele que não ora não está preparado para a guerra espiritual. Aquele que não busca a Deus diariamente não está preparado para enfrentar as mazelas que a vida nos proporciona. O segundo ponto é conhecimento técnico. Um diretor associado, ele tem que ter o mínimo de conhecimento técnico, né? Ele tem que saber principalmente o que é um clube desbravador, o que é um sistema de unidade, o que são classes, o que são especialidades. Então, o diretor associado, ele também tem que ter um conhecimento técnico. Outro ponto é uma visão gerencial, né? Porque na ausência do diretor, por uma enfermidade ou por qualquer outro motivo, o diretor associado, ele também vai ter que assumir esse papel, que é fundamental, e vai ter que ver o clube de forma gerencial, né? Diferente do diretor, o diretor associado, ele tem um papel mais tático dentro da organização do clube. O diretor, ele tem um papel mais estratégico, né? Mas o diretor associado, ele tem um papel mais tático. A gente vai explicar isso mais para frente. E por último, que para mim é um ponto fundamental, é o relacionamento. Porque assim, sem relacionamento não adianta.
Não adianta você ficar ali no seu mundinho, fechadinho, eu sou o diretor, diretor associado, não sei o quê. E se você não ir lá conversar com o desbravador, entender as necessidades, ir lá conversar com o seu conselheiro e sentir as dores dele, não adianta. A coisa não vai e o seu clube não vai crescer, não vai avançar no ministério. Então, relacionamento é muito importante. E é isso que faz o jovem hoje a ficar no clube de desbravadores e também na igreja. Então, se você não tem esse hábito, William, eu sou muito introspectivo, olha, tem vários cursos, vários treinamentos que vai te ajudar a destravar para que você possa buscar, praticar o relacionamento. Beleza? Mas vamos lá. O que o diretor associado faz? Eu havia comentado aqui, agora há pouco, que o diretor associado ele tem um papel mais tático do processo. Diferente do diretor, né? O diretor associado ele tem um papel mais tático. Vamos lá. Ambas funções, elas são escolhidas pela comissão da igreja, e todo ano acontece. E isso também está previsto tanto no manual administrativo, no MAD, né, que fala dos dois papéis, e também fala no manual da igreja, lá, né, fala lá na parte dos desbravadores que as duas funções são eletivas pela comissão da igreja. Mas tem um detalhe muito importante, que não está no manual administrativo, mas está no manual da igreja. Lá diz o seguinte: quando fala de diretor associado, o próprio manual da igreja recomenda que esse diretor associado possa ser ou tesoureiro ou secretário do clube, tá? Dá para separar? Sim, né? Porque lá no manual da igreja é algo muito resumido. Inclusive, o manual não fala dos demais funções, ele remete ao manual administrativo dos desbravadores. Mas nessa função em específico, o manual da igreja recomenda que o diretor associado seja o secretário ou tesoureiro, que são duas funções muito importantes, né? E eu digo que o secretário, e aí eu vou falar isso, se eu não me engano, no próximo capítulo, no capítulo 4, ele tem o papel praticamente de um diretor associado, porque ele está ali na operação, está trabalhando, está resolvendo, enquanto o diretor está ali cuidando do relacionamento, da relação do ancianato, em relação aos pais, o secretário realmente executa, né? Mas isso aí a gente vai falar no próximo capítulo. Mas vamos lá. O diretor associado, qual é a importância dentro do clube, ok? No manual administrativo, o diretor associado, ele tem duas principais funções. Duas, né? E quais são essas funções? Ele é responsável pela coordenação de classes e especialidades e pela coordenação do sistema de unidade. Entendeu? Por isso que eu disse anteriormente que o diretor associado ele tem um papel mais tático da coisa, enquanto o diretor, né, ele tem um papel mais estratégico. Por quê? Porque o diretor associado ele vai ficar responsável por coordenar os instrutores de classe, vai ser o conselheiro dos conselheiros. Então, por isso que o ideal, né, além de ser líder, né, o diretor associado, que seja uma pessoa mais velha. Por quê? Porque essa pessoa, por ser mais experiente, mais velha, né? E aí nós temos uma diretora associada feminina e um diretor associado masculino. Por quê? Porque ambos podem dividir essa responsabilidade. Então, enquanto um é responsável pelo sistema de classes, né? E aí eu tenho uma diretora também, a diretora associada, que ela também conselheira dos conselheiros. Eu tenho um diretor associado que, além de ser conselheiro dos conselheiros, né? Ele também é responsável pela coordenação das classes. Então, esse é o
os principais papéis, né, de um diretor associado. Ele é conselheiro dos conselheiros ou instrutor dos instrutores. Ele é responsável pelo planejamento e organização das classes e especialidades, e ele também é responsável pelo funcionamento do sistema de unidade, né? E aí, com a parceria, né, do diretor. O diretor, ele simplesmente vai querer entender se está funcionando, né, tanto o sistema de unidade como o sistema de classe e especialidades. Então essas são as 3 características. E o diretor associado, por ele ser mais velho, ele também poderá orientar os conselheiros, né? Então eu já fui diretor associado algumas vezes, então eu sempre procurei orientar, né, dentro daquilo que foi discutido dentro da diretoria executiva, aquilo que foi planejado, e acompanhar de perto como que está sendo implantado. Então, se você for um bom diretor associado, tiver essa visão gerencial, planejar as classes, né, ou seja, instruir os instrutores, né? Pegar e ter esse cuidado, chamar o instrutor, falar, olha, hoje nós vamos fazer esse requisito conforme está no planejamento, e se preocupar com todas as informações para que o instrutor consiga passar a classe, você já fez um excelente trabalho. E da mesma forma, você também controlar o processo de sistema de unidades. Então, saber se as unidades estão funcionando, sentir as dores do conselheiro, entender o que está acontecendo internamente na unidade, né? Porque você, como uma patente maior, você vai ter condições de pegar esses problemas da unidade e poder levar para a diretoria, né, a diretoria executiva, para poder tomar alguma decisão. E também poder orientar o conselheiro, né? Porque você sabe, muitas vezes o conselheiro, por ser mais jovem, né, e ele às vezes não tem muita experiência de vida, tal. Então você, sendo uma pessoa mais velha, você vai poder pegar esse conselheiro e orientar ele, ser o conselheiro dele, e dizer o que ele pode fazer, o que ele não pode, como que ele pode trabalhar na unidade, e também em situações, na ausência do conselheiro, você poder substituir o conselheiro na unidade. Por mais que a unidade tenha o conselheiro associado, e vale ressaltar, o conselheiro associado, ele não tem responsabilidade, inclusive legal, de estar com a unidade. Ele está ali como um aprendiz para desenvolver os seus talentos, para no futuro ele poder assumir aquela unidade. Então, o diretor associado, ele tem um papel muito importante dentro do clube, no andamento do clube. Então eu tenho o diretor associado, né? Aliás, eu tenho o diretor que vai cuidar de todo o relacionamento com os pais, com a igreja, vai verificar se as classes estão funcionando, se o sistema de unidade funciona. Mas quem vai fazer funcionar mesmo, que vai botar fogo no clube, é o diretor associado. Então, você que está ouvindo aí, busque essa referência no manual administrativo, né? Eu não anotei a página aqui, tá? Deixa eu pegar aqui no manual, que a gente vai falar de diretor associado, na página 77, que lá vai dar todas as características de um diretor associado. Bom, é isso. Espero ter te ajudado a entender como funciona um diretor associado, e a partir de agora, depois de você ouvir esse episódio, você possa se desenvolver como diretor associado. Aproveite também para fazer os cursos que a sua região disponibiliza, seja o curso básico de diretoria, o curso avançado de diretoria. Tem muitos materiais na internet, né? Não só falando de diretor, mas
com base naquelas 4 características que eu falei lá no começo, que é a parte espiritual, que é oração e joelho no chão, conhecimento técnico. Então, se você tem um conhecimento técnico muito limitado, é a oportunidade de você estudar sobre os ideais do clube, sobre nós e amarras, pioneiria, entender como que funcionam esses processos administrativos, entender um pouco de gestão, de gerenciamento de pessoas. Isso tem diversos cursos no YouTube. E principalmente relacionamento, tá certo? Bom, eu vou terminando por aqui. Obrigado e nos encontramos no próximo episódio, que é o capítulo 4, beleza? Valeu e Maranata!